Olá pessoal, sejam bem-vindos à paz do Senhor Jesus ao canal Antônio Carlos Estudo Bíblico. Bom pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre os 7 passos para interpretar um texto bíblico corretamente. Você tem essa dificuldade aí, né? Hoje essa dificuldade vai terminar, tá ok? Basta que você fique comigo até o finalzinho do vídeo para você não perder nada. Passo a passo eu vou te ensinar como você vai fazer uma interpretação das galáxias, ok? Pessoal, a Bíblia, como todos nós sabemos, é uma fonte de muito rica de sabedoria e de orientação espiritual. Mas ela é muito importante nós sabermos como nós vamos manuseá-la, né? Abordá-la, né? Porque a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela tem dois lados. Então você precisa saber interpretá-la e saber abordá-la em relação a alguns aspectos para que você tenha uma compreensão clara, para que você possa entender, ok, pessoal? Então, vamos começar? Vamos lá para o primeiro passo. Bom, pessoal, o primeiro passo é o quê? É você entrar em oração. Esse é o primeiro passo que não pode ser substituído, que é você orar e pedir ajuda ao Espírito Santo. Ok? Por quê? Porque certa feita Jesus disse que o Espírito Santo ele nos guiaria em toda a verdade. Então, o primeiro passo que você precisa, né, para ter sucesso na interpretação da Bíblia Sagrada é você orar e pedir ao Espírito Santo uma orientação, uma direção, até porque a Bíblia Sagrada diz que toda a Escritura, pessoal, é divinamente inspirada e ela é proveitosa. Para discernir, né, os pensamentos e intenções do coração. Toda a Escritura divinamente é inspirada. E quem é que vai te dar essa revelação? Quem é que vai te dar essa orientação? É o Espírito Santo. Então ore pedindo ajuda e orientação ao Espírito Santo, antes de mergulhar nas palavras da Bíblia. É fundamental você buscar essa orientação. Ore sinceramente, pedindo que ele ilumine a sua mente e o seu coração, permitindo que você, então, compreenda o significado dos textos que está prestes a ler. Pessoal, a Bíblia Sagrada diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então, uma vez que você deseja se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, crescer no conhecimento e na graça, né? Você que pretende se apresentar a Deus como obreiro aprovado e se aprofundar nos conhecimentos da palavra de Deus, é indispensável, é necessário, é importantíssimo que você busque a orientação do Espírito Santo. Então, o primeiro passo é esse. Ore pedindo ajuda ao Espírito Santo, a orientação, a direção, para que ele ilumine a sua mente, o seu coração, para que você compreenda, né, o significado dos textos que você está para ler. Entendido? Então agora vamos para o segundo passo. Pessoal, segundo passo é você estudar o contexto histórico e cultural. O que significa isso? Cada livro ele foi escrito em um determinado tempo, em uma determinada época, para um determinado povo, que detinha uma certa cultura. Então, dentro daquele contexto, ou seja, dentro daquela situação, dentro daqueles acontecimentos que aconteceram, você precisa, para você interpretar corretamente esse texto, você precisa ler
e estudar o que vem antes e o que vem depois. Jamais, pessoal, pegue um versículo isolado. Por quê? Porque você estará tendo um entendimento contrário ao que a Bíblia está falando. Então, para que você interprete de forma correta, então estude o que vem antes e o que vem depois. Procure estudar o texto de uma forma mais ampla, né? Jamais pegando o versículo isolado. É importante estudar e entender esse contexto. Pesquise sobre o período em que o livro foi escrito, a cultura da época, a audiência original, né? Procure saber em que época foi escrito o livro, para quem o autor está querendo falar, né? Com quem ele está querendo falar, né? Enfim, isso vai ajudar você a apreciar melhor a mensagem que o autor desejava transmitir. Esse é o segundo passo. Agora, o terceiro passo, veja só, terceiro passo, analise o gênero literário. Gênero literário do texto. O que significa isso? A Bíblia contém diversos gêneros literários e eu vou explicar para você o que significa isso. Aqueles livros que são chamados históricos livros de gênero literário histórico. Aqueles salmos, por exemplo, que são considerados poesia, eles são considerados uns livros de gênero literário poético. Já as cartas de Paulo é considerado um gênero literário epistolar, porque se trata das epístolas de Paulo, né? E as profecias, Isaías, Ezequiel, né? Livros proféticos. Então, esse gênero literário é um gênero literário profético. Deu para entender, pessoal? Então, ao interpretar, né, cada gênero possui as suas próprias características e forma de expressão. Então, quando você for interpretar um texto bíblico, leve em consideração o gênero literário em que ele se enquadra. Se é profético, então esse texto está falando para um povo sobre uma profecia X para aquela determinada época, né? Então, ao interpretar um texto bíblico, leve em consideração o gênero literário em que ele se enquadra. Isso vai te ajudar a evitar a interpretações equivocadas. Então, esse é o terceiro passo, ok? Terceiro passo. Agora nós vamos para o quarto passo. O quarto passo é você ler o contexto mais amplo da Bíblia. A Bíblia é uma coleção de livros interligados, né? E é muito essencial que você leia o contexto amplo para que você possa ter um entendimento de todo o contexto. Procure referências cruzadas, compare o versículo relacionado, considere o texto que se encaixa no plano geral da redenção, enfim. Quarto passo, leia o texto no contexto mais amplo da Bíblia. Agora, o quinto passo. O quinto passo é você analisar as palavras-chave, as palavras mais importantes. Ao estudar esse texto, preste atenção nessas palavras. Procure os seus significados originais nos idiomas em que a Bíblia foi escrita. Por exemplo, como no hebraico, aramaico, grego. E aí, um dicionário bíblico é uma ferramenta muito boa que vai te ajudar nesse processo. Então, compreender o significado preciso das palavras usadas é fundamental para uma interpretação correta, ok? Então, vamos lá para o sexto passo. Sexto passo, considere o público-alvo e o propósito do autor. Então, o que acontece? Cada livro foi escrito para um determinado público específico e com um propósito particular em mente. Aquilo que está escrito não foi escrito por um acaso, né? Tinha um público-alvo, tinha uma linguagem específica para um propósito particular,
que o autor tinha em mente. E ao interpretar um texto bíblico, leve em consideração o público original e tente compreender o que o autor pretendia comunicar. Isso vai ajudar você a aplicar a mensagem corretamente ao nosso contexto atual, ok? Agora vamos para o sétimo e último passo. O sétimo e último passo é você meditar e aplicar a mensagem à sua própria vida. Por fim, não basta apenas entender o texto bíblico, né? Porque seria praticamente, né, uma perca de tempo. Então, para que você tenha um grande proveito e possa passar isso para as pessoas, você não basta somente entender o texto bíblico. É preciso aplicar seus princípios em sua vida diária. Então, medite sobre o significado do texto, pergunte-se como ele se relaciona com a sua própria jornada espiritual, busque maneiras práticas de viver de acordo com a mensagem bíblica, permitindo que ela transforme a sua vida e influencie suas escolhas. Ok, pessoal? Então, para fechar aqui, eu quero dizer o seguinte: esses 7 passos que nós passamos para você aqui ajudará você a interpretar corretamente um texto bíblico, mergulhando na sabedoria divina e encontrando resposta para a sua vida. Agora, lembre-se sempre de que a interpretação correta requer de um estudo diligente, com humildade e uma busca contínua pela orientação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem sempre vai te guiar na verdade. Então, não esqueça aquele primeiro passo, né? Ore pedindo ajuda ao Espírito Santo e que a palavra de Deus seja uma luz em seu caminho. Muito bem, então é isso, pessoal. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Se você quiser aprender mais da teologia bíblica, acesse o nosso material, o link na descrição. E eu desejo para você aí a paz do Senhor. Shalom Adonai e até o próximo vídeo.